Por que eu não estou escutando vocês, tá? Então, o que você estava falando? Tá, vou pegar aqui agora. Eu passo lá no poder.
Dá outra almofadinha pra mim. Oi? Teclado. Não, eu sei todas, na verdade. Dá uma almofadinha pra mim. Foi a mais a última, viu? A Jesus no caminho, a Jesus no caminho não precisa. Ele que tem, Jesus, ele diz. Tá alto de novo? Isaac. Tá bom, meu filho. Pensa. Elisa. Para.
Boa noite a todos que estão conosco nessa live da Primeira Igreja Batista Eldorado, no bairro de Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça. Sejam todos bem-vindos. Você que já está conectado conosco, seja bem-vindo. Meu nome é Eliezer Souza, eu sou pastor da igreja e nós estamos, então, diante da situação do coronavírus, estamos, então, fazendo o culto online para que todos possam, das suas casas, como nós estamos na nossa casa, louvar a Deus, cultuar ao Senhor e podermos juntos, então, celebrar um culto ao Senhor. Então, todos sejam bem-vindos. Quero também apresentar a você o Douglas Gomes com a sua família. Ele vai estar nos conduzindo nesse momento de culto através da música. Ele está ali com a sua família, a Bruna, o Isaac, a Elisa, e nós, então, vamos estar juntos com você, podendo participar, então, desse momento especial. Tá bom? Eu queria convidar você, nesse momento, para estar orando, estarmos colocando o Brasil, o mundo, a cidade de Palhoça. Eu costumo dizer na igreja que Palhoça é o centro do mundo, né? Então, nós vamos estar orando nesse instante, colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo ao Senhor que possa estar abençoando esse momento de culto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, a oportunidade, ó Deus, que nós estamos tendo de sermos igreja, independente de nós estarmos ou não em um templo, em uma construção, em um determinado lugar. Nós podemos e estamos sendo igreja, ó Deus, em nossas casas, e nesse momento, juntamente com tantos outros lares que estão agora diante do Senhor, ó Deus, para juntos podermos celebrar ao Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a nossa cidade, o nosso Brasil, o mundo. Continuamos clamando ao Senhor para que nos ajude, ó Deus, faça uma intervenção sobrenatural, ó Deus, na questão do vírus, para que esse vírus não se expanda novamente, ó Deus, não venha trazer danos, ó Deus, como está sendo previsto pelos técnicos da saúde, mas que haja uma intervenção do Santo Espírito do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós sabemos, ó Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós, como igreja, clamamos para que o Senhor dê sabedoria a todos aqueles da área da saúde que estão, ó Deus, buscando uma solução. Nós pedimos por aqueles que estão, ó Deus, cuidando daqueles que estão doentes. E nós sabemos, ó Deus, que há muitos que estão doentes, não por conta do vírus, ó Deus, mas por conta de outras enfermidades. E nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria a estes homens e mulheres que estão buscando, ó Deus, ajudar o outro e dar uma qualidade de vida, ó Deus, e a cura daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Abençoa cada família, Senhor Deus, que está nesse momento conectada conosco e está, ó Deus, buscando também no Senhor, que é a nossa esperança, que nos dá a segurança de que, independente de qualquer situação, nós estamos juntos, ó Deus, sabendo que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez você que entrou agora na live da Primeira Igreja Batista de Jardim Eldorado, aqui na cidade de Palhoça. Eu não poderia, como pastor, deixar de dar uma palavra aos irmãos e a todos que estão ouvindo a respeito do Covid-19. A gente sabe que é um vírus que se alastrou, é uma pandemia. A gente tem recebido as orientações do Ministério da Saúde, da área da saúde. Aqui a gente tem acompanhado através do nosso prefeito, Camilo. Então, fique em casa. Saia somente para aquilo que é essencial. Então, essa tem sido a orientação, aquilo que tem sido comentado, a gente tem visto na mídia, os irmãos também, os ouvintes que estão conosco também já perceberam isso. Então, vamos ficar em casa, vamos evitar qualquer saída desnecessária, tá bom? Também
você já deve estar sabendo também, haverá nas próximas semanas aí, nós estamos orando para que isso não aconteça, mas se houver algum pico dentro do sistema de saúde, a gente sabe que nessas próximas semanas, então, é muito importante esse distanciamento social que está sendo pedido. Tá? A gente está orando porque o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falou de um possível remédio que é utilizado para a malária, a lúpus e artrite, se não me falha a memória. Existe a possibilidade, está em estudo, mas nós estamos orando para que, se no Brasil ou em outros lugares, haja realmente algo que possa trazer cura para essa enfermidade. E nós continuamos como igreja orando, buscando a Deus para que isso venha a ser dissipado em nome de Jesus, para que a gente possa continuar firmes e fortes na nossa vida. Então, há muitas implicações, eu não sou técnico da área, eu sou pastor, o meu, digamos assim, negócio é cuidar de pessoas, então nós estamos seguindo as orientações daqueles que estão colocando diante de nós essas orientações, tá bom? O que eu digo para você são as palavras de Jesus. Jesus disse: não tenham medo. Tá? Então eu quero dar uma palavra aqui bem especial. Você que já é cristão, é crente em Jesus, está em comunhão da sua igreja, da nossa igreja, persevera, continue perseverando. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Você que está nos ouvindo, nos vendo, se você está afastado da igreja, se você está afastado de Deus, afastado da comunhão da igreja, eu quero dizer para você, meu querido, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com a sua igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Você que não crê em Deus, você que está buscando alguma solução para a sua vida, você que não está se importando com essa questão espiritual do ser humano, eu quero dizer uma coisa para você, você também precisa buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra para o seu coração sobre o distanciamento espiritual, consequências e solução. Daqui a pouco eu vou estar compartilhando isso com você, mas antes eu quero convidar você, quero convidar a sua família, para que nós pudéssemos, então, agora estar louvando a Deus, estar exaltando o nome do Senhor através dos cânticos. Queria convidar, então, o irmão Douglas para que pudesse estar assumindo agora essa live. Ele vai estar conduzindo a gente, dirigindo a gente em momento de louvor e adoração. E eu gostaria que você cantasse na sua casa. Sua família está reunida, vamos louvar a Deus, vamos entoar louvores ao nosso Deus, vamos exaltar o nome de Deus, porque Deus continua sendo Deus, independente dessa circunstância que nós estamos hoje vivendo. Então, louve a Deus, chame a sua família, vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Douglas. Boa noite, igreja. Nós queremos agradecer mais uma vez ao Senhor pela oportunidade de estar cantando, adorando o nome dEle. E eu quero agradecer à igreja também por estar junto conosco nesse momento. Mesmo tão longe, né? Mesmo cada um nas suas casas, mesmo estando distantes, não podendo abraçar, ainda assim a gente sente que a igreja está junta e é um corpo vivo. Para começar esse momento, eu queria convidar você a cantar e a adorar o Senhor, dizendo que Ele é grande, exaltando o nome do Senhor. Amém?
louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, o Senhor anônimo digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, e céu, e céu.
Isso. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar que Deus é poderoso? Vamos lá. Cantar que o nosso Deus é poderoso, amém? Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, dando a solução. Mas que sabemos, mas que seremos, grandes coisas faz. Ressurgiu, morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus
cantar mais uma canção, né? Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Mais uma canção. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Se conheceis o caminho para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, o que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores faz. Me amas verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu virei e manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais.
Amém. Glória a Deus. Pastor. Ok, obrigado, Douglas. Deus abençoe vocês. É bom louvar a Deus, e verdadeiramente o nosso Deus é poderoso. Eu queria compartilhar, então, com você agora um texto, na verdade, alguns textos da Palavra de Deus, e que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, possa abrir a nossa mente nesse instante, o nosso entendimento para aquilo que nós vamos estar compartilhando. O texto que eu quero compartilhar, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abrir o teu celular, é o texto de Mateus, capítulo 24, os versículos a partir do versículo 4 até o versículo 8. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Nós estamos aí, o mundo todo comovido, não somente comovido, mas envolvido nessa questão do combate ao coronavírus, que vem matando pessoas em todo o mundo, e o risco disso acontecer em uma escala muito maior é grande, já está acontecendo em alguns países, mas nós sabemos que existe uma situação no mundo e que é o distanciamento espiritual, é o distanciamento de Deus. E eu queria compartilhar com você, então, nesses poucos minutos, o distanciamento espiritual, consequências e a solução para isso. Primeiro, baseado nesse texto de Mateus e baseado também no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero dar a você as circunstâncias. O que está acontecendo no mundo? O ser humano se afastou de Deus. O ser humano está abandonando Deus. O ser humano está envolvido no governo da sua própria vida. Então, a gente percebe que o mundo, o amor está se esfriando, a gente vê guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação. Esse episódio do coronavírus é um episódio de tantos outros sinais que vão anteceder a volta de Jesus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo está alertando a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, olha, vai chegar tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, o homem seria amante de si mesmo. O amor de muitos esfriaria. Pais se levantariam contra filhos. As pessoas seriam irreconciliáveis. Elas seriam muito mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se por um lado a gente vê a pestilência nesse momento acontecendo, do outro lado, a gente vê o ser humano completamente perdido em si mesmo. Sabe o que essas coisas têm em comum? É que o ser humano está se distanciando de Deus. Essa é uma realidade, essa é uma questão que você pode constatar por onde você vai, pode ser constatado em Palhoça, no Brasil, no mundo. O ser humano está se distanciando de Deus. E quanto mais o ser humano se distancia de Deus, mais doente ele fica, pior ele vai ficando, mais centrado em si mesmo ele vai ficando, mais egoísta ele vai ficando. E quanto mais longe de Deus, muito mais dificuldade para que ele possa, por exemplo, tornar essa nossa quarentena em uma oportunidade de aproximação, tanto de Deus, quanto de aproximação de uns para com os outros. Eu estou aqui, minha família está aqui ao meu redor.
Porque nós estamos aproveitando essa quarentena para também nos aproximarmos de Deus, para também nos aproximarmos uns dos outros. Então, a realidade desse mundo é uma realidade de distanciamento de Deus, de distanciamento espiritual. E eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de compartilhar isso com você. Por isso que eu disse no início, se você é crente em Jesus Cristo, se você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, persevera, aumente isso, busque cada vez mais a Deus, leve a sério a sua vida devocional, entendeu? Então, isso vai te aproximar ainda mais de Deus, e ao se aproximar ainda mais de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter mais motivos para conhecer mais a Deus, e isso vai alegrar o seu coração, isso vai deixar você com mais entusiasmo para compartilhar o Evangelho de Jesus. Por isso que eu disse no início, para você que está afastado de Deus, e isso é uma questão que você já deve ter constatado, já deve ter ouvido falar, nos desengrejados, quantas pessoas estão afastadas da comunhão da igreja, estão afastadas de Deus. Pastor, mas eu estou afastado da igreja, mas eu estou bem com Deus. Não é compatível a gente estar bem com Deus e não estar congregando com os irmãos, porque Deus criou isso. Deus criou a instituição chamada igreja. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de reflexão, é o tempo de reconciliação. Eu quero apresentar para você agora algumas questões, algumas evidências desse afastamento, desse distanciamento espiritual que a humanidade está tendo, e isso tem trazido dificuldades e dores. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, Paulo está falando do distanciamento, da apostasia. O que é apostasia? Diante de toda essa situação de distanciamento de Deus, as pessoas estão abandonando a fé. As pessoas não estão querendo mais ter um relacionamento com Deus. As pessoas não estão tendo tempo de se relacionar com Deus. Isso Paulo chama de apostasia. E é interessante que nessa quarentena, se é uma coisa que Deus está nos dando, é tempo. E se a gente não encontrar tempo para Deus nessa quarentena que nós estamos vivendo, aí você realmente vai concordar comigo que a questão, então, não é tempo, mas sim é uma questão de prioridade, é uma questão de verdadeiramente quem o seu coração ama. Paulo também chama a atenção, ou melhor, Paulo não, o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, chama a nossa atenção para que a gente não venha a deixar de congregar como é costume de alguns. Então, nesse tempo que nós estamos sem nos reunirmos em um local, no templo, nós podemos nos aproximar, nós podemos nos reconciliar com Deus, nós podemos iniciar um relacionamento com Deus. Você que está distante, não tem ainda um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, você pode iniciar isso através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com outras pessoas que já estão se relacionando com o Senhor. São evidências de que o mundo está afastado de Deus. Uma outra questão também que chama a nossa atenção, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, o ser humano está se distanciando da verdade. Então, existe a verdade de Deus, e a sociedade não gosta muito que a gente fala disso, mas eu vou precisar falar. Existe sim uma verdade, existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a vida do ser humano só fará sentido verdadeiramente se nós estivermos em um relacionamento com Jesus. Então, o afastamento da verdade é também uma evidência. Então, a gente está vendo uma realidade do mundo, ok? De um afastamento de Deus, de um distanciamento de Deus. A gente está vendo consequências que isso está trazendo para os cristãos, que é de abandonar a fé, que é se distanciar da comunhão da igreja, que é deixar de andar na verdade.
Mas há também outras consequências, eu quero compartilhar essas consequências com você, que faz parte também desse distanciamento de Deus, e você vai se identificar com essas questões, porque você vai lembrar de alguém. Quando eu começar a falar quais são essas outras consequências desse distanciamento espiritual, desse distanciamento de Deus, você vai perceber o quanto que é necessário que a gente venha, através da internet, através das nossas igrejas, dos templos, dos nossos lares, continuar pregando o Evangelho de Jesus. Olha só algumas consequências. Por exemplo, em Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19, em Isaías, capítulo 61, você vai ver a realidade das pessoas. As pessoas estão aprisionadas. Elas não conseguem sair, se mover de onde elas estão. As pessoas estão angustiadas. E não é só angustiadas nesse momento em que nós estamos com essa ameaça, com essa pandemia. As pessoas estão angustiadas porque elas não estão vendo sentido. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão cativas dos seus medos. As pessoas estão sofrendo emocionalmente. As pessoas estão mais doentes na mente. E isso é porque o ser humano está se distanciando de Deus, está vivendo um distanciamento espiritual. E nessa noite, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que é o momento de você rever a sua vida com Deus, de você rever o seu relacionamento com Deus, e você voltar a Deus, você voltar-se para Deus, e você reiniciar um relacionamento com Deus e com a sua igreja, de forma que você possa crescer em Cristo Jesus. Há outras questões também, outras consequências. As pessoas estão mais tristes, as pessoas estão perdendo a sua alegria, elas estão perdendo a sua motivação. Por quê? Porque elas estão distantes de Deus, e nós sabemos que a alegria no Senhor a nossa força é, que Deus é a nossa rocha. Olha que coisa interessante. A gente está vendo toda essa fragilidade do mundo, né? Um vírus, o quanto que esse vírus está provocando no ser humano, nas economias, no mundo de um modo geral. A nossa fragilidade é muito grande. E nós não podemos, então, colocar a nossa certeza, colocar a nossa confiança em algo que muda, em uma circunstância que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Nós precisamos alicerçar a nossa vida em Jesus, que é aquele que morreu, que nos dá a condição de nós superarmos todas essas situações de uma forma em que nós possamos buscar verdadeiramente o consolo, o conforto de Deus e também o ânimo para pregar o Evangelho, para continuar clamando a Deus por salvação. Então, essas evidências, essas consequências desse mundo distante de Deus, pode ser solucionada, sim. Jesus soluciona. Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz para morrer por mim e por você. Ele vem resgatar, restaurar, reconciliar o homem com Deus. Por isso que eu gosto da mensagem de Jesus. Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E é esse reino de Deus que nós estamos compartilhando com você. É esse reino de Deus que vai trazer, que vai libertar os cativos, que vai curar os enfermos, que vai libertar a mente daqueles que estão presos no seu passado, nos seus medos, nos seus problemas. Cristo pode fazer isso. É uma questão de fé. É uma questão de você crer verdadeiramente que Cristo pode fazer isso. E eu quero concluir essa palavra dizendo a você o seguinte: qual é a solução para isso? Eu quero compartilhar, então, um texto do apóstolo Paulo, em Gálatas 2, capítulo 20. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, que diz assim, Gálatas 2, capítulo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a primeira coisa que eu sugiro a você fazer para que esse distanciamento espiritual possa cessar faça o impeachment do seu eu. Tire o seu eu do governo da sua vida. Você não vive mais, agora é Cristo que vive em você. Você já foi crucificado com Cristo. Então agora você deve viver para Cristo. Mas como que você vai fazer isso? Você vai negar a si mesmo. Você vai renunciar a você mesmo. E vai seguir, então, a Cristo. Cristo é o modelo. Cristo é aquele que a gente, como aprendizes, nós vamos até Cristo. Nós conhecemos a Cristo. Nós estudamos a respeito da vida de Jesus. E aí, então, nós vamos repetir aquilo que Jesus fez. Nós vamos repetir aquilo que Jesus falou. Para que você possa fazer isso, você precisa ter uma experiência com Jesus. E muitos que estão me ouvindo aqui já têm essa experiência, que nós chamamos uma experiência de salvação, de arrependimento, de confissão de pecados e de crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Agora, você que ainda não tem essa certeza, você que ainda não tem essa convicção, provavelmente o eu pode estar governando a sua vida de tal forma que você não está conseguindo enxergar Jesus. Então, o que você tem que fazer com o seu eu? Impeachment nele. Você tem que tirar ele do governo da sua vida e colocar Jesus como o centro da sua vida. Essa é a primeira questão, a primeira solução para você poder diminuir ou acabar com esse distanciamento espiritual. Mais de Cristo e menos de você. A outra questão que você precisa tomar, a outra medida que você precisa tomar, é a questão do lucro. A gente vive esse mundo e muitos estão preocupados com o lucro dessa vida. Então, você investe a sua vida em um monte de coisa. Você investe, por exemplo, a sua vida para ganhar dinheiro. Aí vem um vírus e despenca as bolsas de valores do mundo todo. Pessoas perdendo fortunas, porque a bolsa oscilou. Olha só o seu lucro, quando a prioridade sua é o dinheiro. Alguns vão e se dedicam intensamente ao trabalho. E dedicar-se ao trabalho é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas você acaba se dedicando tanto ao trabalho, se envolvendo tanto com o trabalho, e você não percebe que você está perdendo a sua família, que você está perdendo o seu relacionamento com Deus, e o trabalho, então, acaba tomando uma situação muito prioritária na sua vida. Então, nós precisamos substituir o lucro. Esse lucro que essa vida distante de Deus dá, é um lucro que demonstram a fragilidade. E o que nós estamos vendo hoje é a fragilidade da vida humana diante do vírus, é a fragilidade da economia diante de uma situação, de um vírus, é a fragilidade dos relacionamentos, e você vê o comportamento das pessoas aflorando diante das situações. A gente já tem vários casos filmados, por exemplo, em supermercados. Há pessoas que não estão aguentando ficar em casa. Olha que nós estamos no 5º dia, se não me falha a memória, e já não estão... E tem mais 25 pela frente ainda, e pessoas que não estão mais aguentando. Então, olha, substitua o lucro. Olha, se você está achando que você está ganhando a sua vida, é porque você está perdendo a sua vida. E você precisa perder a sua vida para ganhar a sua vida. E Jesus fala isso. Eu quero ler o texto do apóstolo Paulo, muito legal, que fala a respeito disso. Olha só como que Paulo considera o lucro dessa vida. Ele diz assim, lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo.
e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se, de alguma maneira, possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que era lucro para o apóstolo Paulo? Era ganhar a Cristo, era conhecer Jesus, era relacionar-se com Jesus. E para você que está me ouvindo e não tem conhecimento da Bíblia, não é um cristão seguidor de Cristo, Paulo tinha posições sociais, financeiras, de destaque na sociedade da sua época. E ele considerou tudo isso como refúgio, como esterco. Sabe por quê? Porque para Paulo, o ganho, o lucro, era ganhar a Cristo, era conhecer a Jesus. Então, eu quero desafiar você nessa noite a romper esse distanciamento espiritual e buscar ao Senhor, buscar a Deus, conhecer a Jesus de uma forma como você nunca conheceu antes. Conhecer a Jesus, ser guiado por Cristo, ser governado por Deus. É destronar o seu eu e permitir aquilo que Deus sempre quis, que era governar o ser humano. Que nessa noite, nesse momento, nós possamos rever a nossa vida, os nossos relacionamentos. Se você está nessa quarentena e precisa se reconciliar com Deus, esse é o momento. Se você está nessa quarentena e precisa se reconciliar com um membro da sua família, este é o momento. Se você está em quarentena e precisa ganhar a sua vida, você tem que buscar a Jesus, você tem que negar a si mesmo, destronar, fazer o impeachment do eu na sua vida, para que você possa, então, ganhar a Jesus, conhecer a Jesus e se relacionar com Jesus. Eu quero concluir, portanto, dizendo 4 coisas para você. Negue-se a si mesmo. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados e busque a Deus. Diga não ao distanciamento espiritual e busque aquele que pode salvar a sua vida, restaurar os seus relacionamentos, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família e dar a você vida e vida em abundância. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família nesse tempo em que nós podemos aproveitar, transformar a quarentena em uma oportunidade de conhecer a Deus, de relacionar-se mais com Deus e com as pessoas que nós mais amamos, que é a nossa família. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você. Depois dessa oração, eu quero dar apenas uma sugestão para você em casa, com a sua família, poder usufruir ou desfrutar desse tempo de quarentena. Curva a sua cabeça, coloque-se agora diante de Deus. Eu não sei o que está passando agora na sua vida. A única coisa que eu tenho certeza que está passando na sua vida é esse distanciamento social. Mas as outras coisas, como que você está lidando com isso? Como que está o seu coração diante disso? Eu falei com uma irmã, ela mora com seu filhinho pequeno, e ela falou: pastor, eu estou desesperada. Mas não importa qual é a sua situação, não importa qual é o seu momento. Eu vou orar por você agora, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa fortalecer você. Lembre-se de uma coisa: quando Jesus estava explicando para os discípulos os sinais da sua vinda, ele disse para os seus discípulos: não tenham medo, não vos assusteis, não vos alarmeis. E essa é a palavra para você nessa noite. Não tenha medo, Deus está conosco e Deus vai fazer a gente passar por toda essa situação em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor,
porque nós estamos, ó Deus, buscando a quem verdadeiramente nós precisamos buscar, que é o Senhor. O Senhor não muda, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E porque nós estamos aqui nessa noite, nós estamos clamando ao Senhor, estamos pedindo para que aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, possam buscar também ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço os corações dos meus irmãos. Nesse momento, eu não conheço os corações daqueles que estão nos ouvindo. Eu não conheço exatamente como que cada um está lidando com essa situação. Mas eu quero colocá-las agora diante do Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa vir, ó Deus, através do teu Espírito, trazer consolo, trazer conforto, trazer alegria, trazer paz ao coração, ó Deus, através da tua palavra, através desse momento de oração, através, ó Deus, dos cânticos de louvor e de adoração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, cada um dos ouvintes nessa noite, cada um daqueles que estão ouvindo, ó Deus, essa live, para que possa, em nome de Jesus, estar sendo abençoado pelo Senhor. Continua, ó Deus, clamando pelo nossos governantes, ó Deus, seja no município, no estado ou na federação, para que o Senhor dê sabedoria a estes homens, para que possam nos orientar como cidadãos, para que juntos possamos, ó Deus, estar combatendo essa epidemia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o Douglas, para a gente cantar o último cântico, e com esse cântico nós vamos estar encerrando a live da Primeira Igreja Batista Eldorado, eu quero dar a você uma orientação, tá bom? Já fiz isso aqui em casa, e eu acredito que você possa fazer também isso na sua casa, de repente você também já está fazendo. O que nós estamos fazendo aqui em casa? Nós estamos transformando a quarentena em oportunidade, tá? Em oportunidade de você poder se relacionar mais em família, de estar orando junto, de estar fazendo o culto doméstico, de você também estar brincando. Nós fizemos uma brincadeira com uma família da igreja através do Hangout, e a gente conseguiu, e foi interessante, foi bom, porque a gente teve um momento de comunhão, nós oramos juntos, nós colocamos as nossas necessidades em termos de oração, e nós oramos, cada família orou uma pela outra, foi um tempo gostoso, um tempo oportuno. Então você pode aproveitar melhor esse tempo de relacionamento em casa com seus familiares, mas também faça isso, seja intencional, entre em contato com as famílias da igreja, para que você possa, então, ter essa comunhão, tá bom? Eu não sei se na quarta-feira a gente vai conseguir fazer a transmissão do culto nos lares, mas nós vamos realizar o culto nos lares no mesmo horário, às 19h45, tá bom? E você vai poder estar participando, ok? Também nós tivemos hoje pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, a classe, nós temos uma classe em inglês, e essa classe funcionou de forma online. No próximo domingo, se os irmãos que são técnicos e nos ajudarem, nós podemos transmitir, então, a Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã, estudo do capítulo 4 da Carta de Filipenses, e à noite, como nós estamos fazendo hoje, a transmissão também de um culto, para que todos nós possamos participar. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus comentários. Se você tem alguma necessidade, algum motivo de oração, você pode estar compartilhando conosco, pode estar compartilhando com outras pessoas também, solicitando, então, esses motivos de oração a essas pessoas, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas com quem você está se relacionando na rede, para que a gente possa, então, numa grande rede de oração, estar orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Tá bom, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Essa quarentena já passou 5 dias, faltam 25, daqui a pouco isso vai passar em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe, tá bom? Irmão Douglas, vamos então, junto com a sua família, o último cântico para nós, então, encerrarmos essa live cantando, louvando e adorando ao nosso Deus.
Irmãos, eu queria pedir para vocês, quem puder, se colocar em espírito de oração. Eu vou estar dedilhando uma canção, um hino, na verdade, de segurança. Muito conhecido, na verdade, mas eu queria pedir que os irmãos cantassem ele numa forma de oração. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ardente louvor.
Boa noite, pessoal. Bom, eu quero deixar uma palavra final, eu acho que é um texto da Bíblia, eu queria compartilhar com você. É um texto que, para mim, é um texto maravilhoso, e é o desejo mesmo do meu coração compartilhar esse texto com você, tá bom? Eu vou lê-lo e que você possa receber isso em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, em nome de Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, and washed in His blood. And this is my story, this is my song, praising my Savior